refluxo laringofaríngeo, o grande vilão no tratamento da asma. No Pneumo Responde hoje, eu vou trazer esse tema aqui que é muito frequente no consultório do pneumologista, que é o refluxo laringofaríngeo, né? E como é que ele pode estar atrapalhando o tratamento da sua asma, o tratamento da sua DPOC. Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista e lembrando que eu faço atendimento presencial aqui em Aracaju e para todo o país através da telemedicina videoconsulta. Maiores informações sobre esse tipo de atendimento, vou deixar o contato da minha secretária aqui. Bom, o que é o refluxo laringofaríngeo? Eu costumo dizer que o refluxo laringofaríngeo é o primo silencioso do refluxo gastroesofágico, né? Ou seja, o conteúdo é quando o conteúdo ácido do estômago, né, está voltando do estômago para o esôfago, só que ele não fica só aqui a nível do esôfago, né, dando aqueles sintomas típicos do refluxo. Às vezes ele nem dá sintomas típicos do refluxo. Na grande maioria das vezes, na verdade. Né? Por quê? Porque esse conteúdo ele não fica aqui, ele vem e vai acessar a laringe, né? Dando ali o processo inflamatório, a hiperemia, edemaciando as cordas vocais, a laringe, e aí promovendo todo os sintomas que eu vou comentar daqui a pouco. Então, isso é o refluxo laringofaríngeo. Você vê muito esse termo quando você faz o examezinho de nasofibrolaringoscopia com otorrino e tá lá, sinais evidentes de refluxo laringofaríngeo, edema, hiperemia, de aritenoides, tal. Então, geralmente você vê esse termo e às vezes fica sem saber o que é. Pô, que refluxo é esse? Né? É o mesmo? Quais são os sintomas? E nesse vídeo eu quero esclarecer um pouquinho sobre esse tema, tá certo? E o grande lance, como eu falei, é que na grande maioria das vezes, o paciente tem um refluxo laringofaríngeo e não tem os sintomas típicos do refluxo gastroesofágico. E por que que esse refluxo ele atrapalha no tratamento da asma, né? Por quê? Imagine só que esse conteúdo ácido que está voltando do estômago para o esôfago está acessando aqui a via aérea, né, da laringe, a nível de laringe. Esse conteúdo ácido, ele vai ter uma microaspiração para o brônquio. Ele cai, ele acaba descendo, né, de laringe e vai acessando a via aérea inferior, traqueia e os brônquios. E esse conteúdo ácido que está ali, ó, no dia a dia, respingando, caindo aos pouquinhos a nível de árvore brônquica, vai estimular o processo inflamatório brônquico, vai ser um agressor. E o paciente que tem aí, no mínimo, uma hiperreatividade brônquica, esse brônquio ele vai fechar, ele vai inflamar e vai levar a um broncoespasmo, ocasionando o descontrole da asma. Então, se o paciente já tem asma, ele já tem um brônquio ali tendendo a ficar inflamado, e tem esse ácido caindo, ele vai descontrolar a asma, vai reativar o sintoma da asma, tá certo? E se esse paciente não tem asma e tem um refluxo, ele pode, né, com o passar do tempo, experimentar sintoma de asma, porque como eu acabei de falar, esse ácido ele vai estar ali, ó, respingando, caindo a nível de via aérea inferior, e com o passar do tempo ele vai promover uma inflamação brônquica. Então, um paciente que nunca teve asma, nunca teve, né, essa sensação de brônquio inflamado, ele passa a ter. Então, é muito comum eu ver aqui no consultório o paciente que nunca teve asma, está tendo refluxo gastroesofágico, está tendo refluxo laringofaríngeo, ele reclamar para mim que está começando a ter falta de ar, sensação de aperto no peito, fôlego curto, dor no tórax. Então, por quê? Porque esse refluxo laringofaríngeo já está inflamando a via aérea inferior, já está, né, fazendo com que esse brônquio inflamado ele comece a fechar, provocando sintomas parecidos com a asma. Os sintomas que a gente chama de uma broncopatia inflamatória, certo? E quais são os sinais
que alertam você para pensar no refluxo laringofaríngeo, né? Tosse seca, né, persistente, aquela tosse que vai e volta, aquela tosse que acontece após você se alimentar, aquela tosse que acontece ao deitar, pigarro frequente, é um dos sintomas bem importantes, né? Aquele paciente que fica aquela gosminha, aquela baba, parece uma baba de vaca, né? Aquela gosma que forma nessa região, que é fruto da inflamação da laringe. A laringe inflamada, ela produz um muco, né? E esse muco fica nessa região e isso provoca o pigarro frequente, aquela sensação do e tem também aquela sensação de algo parado aqui na orofaringe, né? Na garganta. Nossa, doutor, tem algo aqui que nem sobe nem desce, fica aqui. Pode ser o refluxo laringofaríngeo, irritando essa região. Um outro sintoma que chama atenção, a rouquidão. O paciente que começa a ficar tendo uma rouquidão intermitente. A voz falha um pouquinho, depois volta, depois falha novamente. Então essa rouquidão, essa disfonia frequente, chama atenção para pensar em refluxo laringofaríngeo. Lembrando que azia, queimou e regurgitação são sintomas incomuns no refluxo laringofaríngeo, como eu já falei lá adiante. Esses sintomas típicos do refluxo gastroesofágico não é frequente no refluxo laringofaríngeo. O refluxo laringofaríngeo ele tem mais sintomas aqui, ó, nessa região, que é a tosse, o pigarro, aquela sensação de algo estranho na garganta, que nem sobe nem desce. E como é que é feito o diagnóstico desse refluxo laringofaríngeo? Principalmente por um exame, né, que é a videolaringoscopia ou nasofibrolaringoscopia, que é aquele examezinho do vídeo, né, que o otorrino coloca aqui pelo nariz, ele visualiza a via aérea superior, o teto aqui da rinofaringe, desce para a laringe, ele visualiza a laringe. E visualizando a laringe, né, que aí na verdade é uma laringoscopia por vídeo, ele vai evidenciar o quê? A laringe irritada, a laringe inchada, edemaciada, avermelhada e com muco, muita secreção, né? Esse muco, essa gosma esbranquiçada que é formada, que é decorrente dessa agressão inflamatória da laringe. Então, a laringoscopia é um exame ouro para fechar o diagnóstico do refluxo laringofaríngeo. Em alguns casos, a gente estende aí, na verdade, depois faz parte do processo de investigação, se fazer uma endoscopia digestiva e até, né, a gente pode lançar mão da pH-metria, que é aquele examezinho meio chato de se fazer, que fica com uma sondazinha aqui, para verificar como é que está a acidez, o pH da região ali do esôfago, né, tanto distal quanto proximal. Mas o exame ouro para ver e evidenciar o refluxo laringofaríngeo é a laringoscopia por vídeo principalmente, tá certo? E como é que você trata o refluxo laringofaríngeo? Geralmente, como eu já falei, o refluxo laringofaríngeo ele é um primo silencioso do gastroesofágico. Então, a gente trata o refluxo laringofaríngeo quando ele é decorrente do gastroesofágico, tratando o refluxo gastroesofágico. Então, medidas comportamentais, medidas alimentares, né? Tipo, evitar almoçar tomando líquido, evitar deitar depois de comer, evitar alimentos que piorem o refluxo, tipo chocolate, café, alimentos condimentados, apimentados. Algumas situações, por um período limitado ali, a gente utiliza medicamentos para controle do refluxo gastroesofágico e do refluxo laringofaríngeo. E lembrar, né, se o paciente tem asma, se o paciente tem DPOC, o refluxo laringofaríngeo vai ser um grande vilão no controle dessas doenças. Ele atrapalha demais o controle dessas doenças. E muitas das vezes ele está acontecendo ali silenciosamente, que o pneumologista não está se ligando, que aquela asma não está controlando por causa do refluxo, que aquela DPOC não está controlando por causa do refluxo. Por quê? Ele não traz os sintomas típicos do refluxo gastroesofágico. Ele só traz aqueles sintomazinhos aqui respiratórios, da tosse, do pigarro.
e da rouquidão recorrente. Lembrando que eu faço conteúdo sobre doenças do aparelho respiratório, não só aqui no YouTube, lá no Instagram e no TikTok. Aproveitando esse tema de refluxo e aparelho respiratório, tem um vídeo meu aqui no canal bem interessante. Tosse da asma e tosse do refluxo. Tem diferença? Como diferenciar? Clica aqui, acessa lá o vídeo, assiste direitinho para você aprender a diferenciar, comenta e compartilha.